o influenciador ele pode te levar para muitos lugares, ruins e bons, né, de você aprender coisas boas, de você ter, como dizem hoje, os gatilhos de coisas péssimas que vão te fazer mal. Então eu sempre tive muita responsabilidade com o que eu ia compartilhar ali e muito, respeito na maneira que isso vai ser compartilhado. E aí o primeiro passo foi justamente reconhecer que eu tinha uma doença, tenho, né, a obesidade, que é uma doença crônica e que todas as tentativas ao longo da minha vida que eu fiz de tratá-la sozinha não tinham tido sucesso. E aí eu falei: "Então eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar de uma equipe profissional para me ajudar com esse meu problema". Olá, pessoal. Mais um Criotalk aqui. Estamos em São Paulo, bairro Santo Amaro. Nelson Tatsui sou eu, hematologista, ajuda a cuidar. Esse aqui ao meu lado é o Luiz César, que cuida da criogênese também, a dupla que cuida da criogênese. E, como mais um capítulo, mais uma pessoa está aqui, convidada, escolhida a dedo. Por quê? Porque eu já até a gente estava conversando sobre uma preocupação nossa. Nós estamos nesse mundo digital e é o que eu falei, acabei de falar para ele, depois eu falo o nome dela. Eu falei assim: "Olha, a gente tem uma preocupação muito grande em transparecer seriedade, não só ser sério, mas transparecer também para vocês". E a gente dessa forma a gente busca com o quê? Com pessoas sérias também, pessoas que passam a informação de forma ética, porque hoje você falar que é uma influenciadora ou influenciador, dá a impressão que você, né, pega qualquer assunto e fica chutando por aí, não é o caso aqui, tá. A gente tem acompanhado, ela tem uma, vamos dizer, página, né, ali no Instagram, é a Maternidade Plus, né. É o nome dela, então agora, Victoria Xavier, está aqui presente, ela é a voz, ela que cuida, né, da Maternidade Plus. Ela vai explicar para nós essa mudança que teve na história de vida dela, que parece que foi no início da pandemia, entre sair de um histórico de muito conhecimento e dividir com vocês de forma digital. E ela vem trilhando esse caminho de forma bastante séria, e é a nossa preocupação, né. Ela tem 3 filhos. Aqui, desculpa a minha memória aqui, né, o Augusto, é mãe do Augusto, né, da Lili e do pequeno Francisco que você teve recentemente, a Sim. gente coletou material de células-tronco, né, Vitória. Então eu passo para o Luiz, para dar um sinal de vida, aí Luiz, Legal. e aí você passa para ela, porque a gente quer ouvir um pouquinho da história dela antes desse papo de digital, né. Vamos lá. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, doutores? Vitória, nós habitualmente, antes da gente começar a bater o papo aqui, a gente sempre deixa um espaço para você falar a respeito da sua vida, como é que foi de tempos atrás até você chegar hoje aqui. Então, por favor, seja bem-vinda. Muito obrigado por Muito você ter vindo. obrigada, obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada de estar aqui com vocês, justamente por reconhecer esse espaço que nós estamos de maneira tão responsável, porque a gente pode levar tantas informações, e esse sempre foi meu objetivo na rede social, e vocês estão fazendo isso brilhantemente aqui. Então, obrigada por estenderem esse espaço a mim e à minha audiência também. Meu nome é Vitória Xavier, eu tenho 34 anos, sou mãe de 3 pequenos tesouros da minha vida. O Augusto vai fazer 6 anos agora na próxima semana, a Lilian de 3 e o Francisco de 1 aninho, acabou de fazer 1 ano. Foi justamente quando eu estive aqui conhecer a criogênesis para a coleta do material do cordão umbilical dele no parto. Antes de começar nas redes sociais como uma influenciadora de maternidade, eu atuava no setor privado de entretenimento, então eu era responsável por áreas de eventos e marketing de uma grande empresa de entretenimento. Foi onde eu trilhei minha carreira, profissional antes da maternidade. E eu fiz uma escolha de que quando eu tivesse filhos, eu gostaria de me dedicar a eles dentro de casa, pelo menos durante essa primeira infância. Como são 3, ficou um período bem estendido, né. Mas era o meu desejo e a gente se planejou para poder estar em casa. Isso aconteceu justamente no ano de 2020, que era a pandemia, e foi quando eu me vi me tornando mãe, saindo do mercado de trabalho para estar em casa e isolada ao mesmo tempo. Então, todos nós somos pegos no do 0 aos tre do 8 ou 80, né, assim, da convivência social para o nada.
E é um momento muito único para a mulher quando a gente está num puerpério, estar isolada. E eu tinha uma necessidade de compartilhar, e uma característica minha da vida toda era que eu aprendo melhor quando eu ensino o que eu estou aprendendo, quando eu compartilho. Então eu sempre fui a aluna que estudava para a prova, chegava na véspera e contava para os meus colegas o que estava acontecendo e todo mundo ficava: "Nossa, mas você explicou tão bem quanto a professora, agora eu entendi". Eu tinha essa facilidade de ler e reproduzir o que eu tinha aprendido e isso sempre me fez aprender mais. E aí eu vi que na maternidade eu podia usar isso ao meu favor, eu queria compartilhar com outras mães o que eu estava aprendendo, e a única maneira de ser feito isso naquela época, né, de pandemia, de isolamento social, seria através das redes sociais. E aí eu comecei a compartilhar isso, eu compartilhava tudo que eu aprendia, compartilhava o que eu estava estudando, compartilhava o que eu gostaria de aprender, e foi crescendo de uma maneira que inesperada. Virou Maternidade Plus, assim, começou com eu só querendo falar com alguém, e foram chegando muitas e muitas mães nesse contexto. Então, para mim sempre foi sobre compartilhar informação, acima de tudo, e as minhas experiências e encontrar outras mães que pudessem aprender juntas. Então é esse o ambiente que foi criado nasceu dessa necessidade de compartilhar boas informações, para que nós pudéssemos todas sermos pais, mães melhores, e num contexto em que isso só podia ser feito de maneira digital. E aí eu tentei fazer da melhor maneira possível. Hoje a gente tem uma comunidade com mais de 200.000 mães que acompanham, né, em sua maioria são homens, por isso que eu sempre falo as seguidoras, as mulheres que me acompanham, as mães. Temos alguns pais ali presentes, mas a maioria são as mulheres, e é uma rede muito engajada de mulheres, muito respeitosas e interessadas em aprender e dividir experiências. Eu tenho muito orgulho da rede que a gente criou. Deixa eu falar uma coisa para você. Do primeiro para o terceiro filho, fala um pouco mais, como é que foi essa evolução sua aí? Sempre foi uma vontade minha ter 3 filhos, assim, era o mínimo. Talvez mais, talvez era o meu mínimo, sempre foi. Eu tenho 2 irmãos mais novos, então já era o meu conceito da família, sempre foi os 3 irmãos, assim, já era a minha vontade. Mas o salto que a gente dá de 0 filhos para um filho é muito grande, né, você não é mãe e aí, de repente, você é mãe. Quando a gente passa de um para 2, parece que você é mais do mesmo, você já tá ali, tá acostumada, tá naquela, né, aquela toada. E eu não sabia que de 2 para 3 ia ser uma mudança tão grande quanto de 0 para 1. É sério, eu sinto que muda muito mais ter de 2 para 3 do que de um para 2. Muda a logística da família, porque agora as crianças são a maioria na casa. Isso eu nunca tinha parado para pensar, até eu me ver de frente para eles e falar: "Espera aí, são 3 contra 2 agora". Então, eles são a maioria, muda a logística de com que carro que vai caber todas as crianças, quantas mãos você tem para dar para todos eles. Então a dinâmica familiar, para mim, mudou mais de 2 para 3 do que de um para 2, por exemplo. Então tem sido um momento de transição muito interessante de perceber que 3 filhos é muita criança, é uma delícia, sempre foi meu sonho, estou realizada nisso, mas é uma mudança, assim, que você precisa ter consciência do quanto vai mudar essa dinâmica. Deixa eu te falar uma coisa, realmente, eu tenho 2 filhos, eu nunca pensei em ter um. Uhum. Aí quando eu tive o segundo, eu não sei se você passou por isso, cara, eu tinha medo de não amar o segundo como eu Muito, amava o primeiro. profundamente. É estranho isso, né? É estranho, é um medo irracional que a gente sabe que ele é Pois irracional, é. porque eu sempre tive assim, grávida do primeiro, você fala: "Nossa, eu já amo tanto ele", e a hora que nasce você fala: "Nossa, eu achava que eu amava muito, agora eu amo muito mais", É e incrível. no dia seguinte você ama ainda mais. E aí quando eu estava esperando minha segunda filha, eu chorava no banho quase todos os dias de: "Meu filho vai achar que ele não era suficiente, eu quis outro porque ele não era suficiente. Eu não sei se eu vou amar igual, eu não sei se eu vou ter o tempo igual". Era assim, e grávida, né, com os hormônios a gente dá uma exagerada. Então era assim, né, o meu marido era um pouco mais prático nisso. E eu ficava: "Será? Mas o que será que ele vai achar? Será que eu vou amar igual?". E eu falo: "Não, mas eu sei que isso é irracional, porque eu já tive esses medos com o primeiro". E realmente, depois que nasce, você fala: "Que bobeira minha ficar pensando isso, é o mesmo amor, a gente ama da mesma maneira", mas esse medo vem e pelo que chega até mim das mães que me acompanham, é unanimidade entre todas,
de que esse medo vem muito forte quando a gente tá esperando o segundo de será que eu vou amar tanto quanto eu amo, porque você não acha que você Exatamente. consegue amar alguém igual você ama o seu filho, né. É, E só outro filho mesmo. é verdade. E uma coisa também que me veio nessa tua história, que é uma coisa que eu, pelo menos eu também, acho que o Luiz também pensa a mesma coisa, que é a dificuldade de enfrentar o mundo digital, sabe. Que eu tenho a Vivi e o Júlio aí que estão aqui atrás, que me auxiliam a gente, e a gente vem se adaptando para tentar atingir, né, os nossos seguidores, porque a gente quer fazer o melhor possível, Uhum, né. E você tem, a gente vê que na sua rede, né, de seguidoras, não é só o número, né, a qualidade delas, né, das uhum. pessoas que te seguem, né, eu acho que isso é o mais importante. De uma forma geral, como é que foi esse quando você começou o digital, você já tinha engajamento nisso ou você foi aprendendo e os seus seguidores auxiliaram de alguma forma você ir melhorando nesse caminho? Com certeza. Eu tinha um conhecimento, assim, de estudar. Eu conhecia as ferramentas, mas eu não tinha a minha rede. Eu fazia, por exemplo, a rede social de onde eu trabalhava, então eu tinha o conhecimento de rede social, mas não como eu sendo a figura que ia estar lá. Uma coisa para mim sempre foi muito clara, que é a confiança que depositam no que a gente está falando. Então, para mim, ser influenciadora, ela tem uma responsabilidade tão grande quanto assim, em outra instância, um médico que a gente vai entregar alguma nossa vida nas mãos, o influenciador ele pode te levar para muitos lugares, ruins e bons, né, de você aprender coisas boas, de você ter como dizem hoje, os gatilhos de coisas péssimas que vão te fazer mal. Então eu sempre tive muita responsabilidade com o que eu ia compartilhar ali e muito, respeito na maneira que isso vai ser compartilhado, porque a gente está falando com a gente não sabe quem está escutando. Eu não sei se a mãe que está me ouvindo está na mesma situação, social, financeira, de privilégios que eu estou naquele momento, se ela se encontra num momento de vulnerabilidade, aquilo que ela vai escutar eu falando vai ser ruim para ela, de pegar em feridas dela. Então eu sempre tive muito esse cuidado de tentar me colocar de uma maneira muito respeitosa com quem estava ouvindo e muito responsável. E eu acho que essa minha responsabilidade foi retribuída com confiança pelas seguidoras. Então, quanto mais eu compartilhava coisas, por exemplo, eu nunca coloquei informações médicas sem dizer a fonte médica. Não queria que eu fosse, escute a mim, não ao seu pediatra, né, assim, a minha informação não é mais válida do que a do pediatra que está acompanhando o seu filho. E isso eu sempre deixei muito claro. E assim, se você quer uma opinião de um especialista, eu recomendo estes perfis. Então eu sempre reconheci muito até onde era a minha alçada, como uma mãe leiga em 99% dos assuntos, e referenciar de onde eu estava tirando aquelas informações, como dizer para elas que se informem também, porque informação é poder nisso. Então elas me ajudavam muito de: "Tem uma dúvida, vamos aprender isso juntas", trazer essa demanda do conteúdo para a gente aprender juntas. Muitas mães passando pelas mesmas fases que eu, então assim, todo mundo agora está em introdução alimentar, porque a maioria estava grávida comigo. Então: "Ah, agora vamos falar de introdução alimentar gente, vamos estudar aqui, essa nutricionista fala isso, eu tenho feito assim, vamos ler esse livro". E eu acho que esse tipo de referência que trouxe justamente a confiança que elas têm em mim e faz com que esse crescimento, eu poderia viralizar frequentemente com vídeos bonitinhos dos meus filhos, e eu não faço, porque eu evito viralizar. O público que vem do conteúdo viral não é tão qualificado e próximo de mim, quanto essas mães que estão comigo há 6, 5, 4, 3 anos, passando pelas mesmas fases. E é esse o público que eu, quero próximo de mim, que tem uma relação de muito respeito justamente. Eu uso muito a palavra respeito, porque, não tem não eu não recebo hater, comentários negativos com frequência, pessoas, assim, é um ambiente muito gostoso de estar, de informação e de respeito mesmo. Então, assim, eu acho que é um trabalho mais lento do que o do viral, mas que a longo prazo faz bem para todo mundo que está participando. Constante, né. Interessante. Mas me diz uma co eu acho, assim, impressionante essa colocação. Você, vou chamar de amadurecer, você amadureceu isso sozinha, você tem uma equipe, como é que você chegou a esse posicionamento, assim? Você fala coisas muito interessantes, né. Obrigada. Fui sozinha. Eu acho que são traços meus mesmo, assim, de eu gosto muito de ler, de assistir
podcasts científicos, mesmo eu não sendo uma médica, eu gosto do conteúdo médico, mesmo eu não sendo nutricionista, eu procuro o conteúdo do especialista em nutrição. Então eu gosto de procurar assuntos e ouvir especialistas falando sobre eles e absorver o máximo de conhecimento daquilo. E aí a gente até brinca: "A Vitória tá no hiperfoco agora do quê?", porque eu tenho esses hiperfocos de eu vou procurar e estudar tudo sobre aquilo, para eu também estar apta a falar sobre. Então, eu não tenho uma equipe, hoje eu faço tudo, eu faço post, eu aprendi a editar, eu aprendi a captar mas eu gosto justamente disso, de que eu esteja participando de tudo, porque é o que garante que o meu conteúdo é meu mesmo. Então é uma liberdade criativa minha e um controle de qualidade também. Uma pergunta meio chavão que eu vou fazer, mas assim, você tem 3 filhos, um 6, 3 e um, né. Isso. Cara, como é que você divide seu horário aí, né, porque Eles dormem cedo você ainda, né. faz a edição, né, você faz a seleção Aham. dos assuntos, É um pouco não dorme, de né? não, eu durmo até que bem. Não. Mas a gente no primeiro eu ficava acordada na madrugada amamentando o primeiro, né, e ali eu já estava lendo, estudando muito. Agora eu durmo mais de madrugada, mas eu acho que eu tenho uma facilidade de o celular tá na mão o tempo todo e fazer uma pesquisa rápida, né, é habilidade de costume mesmo, a gente acaba acostumando a estar com essa extensão nossa que é o celular hoje, né. E a rotina das crianças me ajuda a ter momentos bem definidos. Então tem hora que eles estão na escola e eu só tô com um, e todos dormem cedo, então depois que eles dormem me time, é a hora que eu tenho ali pra mim, 2, 3 horas que eu posso assistir uma série ou editar um vídeo. Então eu tenho minhas rotinas bem certinhas e com bastante organização tudo dá certo. E assim, uma estratégia, não sei se você pode nos ajudar até, mas Claro. porque acho que o nosso maior passo, assim, que é um passo de dificuldade, é assunto. Uhum. As tuas seguidores te ajudam nos assuntos? Como é que você tem alguma lógica de assunto a abordar? Porque hoje o mundo está tão complicado, cara, você não quer ser cansativo para os seguidores, você quer ter novidade. Uhum. Como é que é essa estratégia? Eu sempre compartilhei exatamente a fase que eu estou vivendo. Então os meus assuntos, eles vão junto com o que está acontecendo com os meus filhos, De por exemplo, então assim: "Ah, estamos em introdução alimentar, então agora vamos falar de introdução alimentar. Vamos falar sobre desenvolvimento do bebê", porque eu estava ali justamente estimulando o meu bebê. Mas é engraçado, porque eu tô há tanto tempo compartilhando disso, meu mais velho vai fazer 6 anos, que às vezes eu me sinto repetitiva quando eu vou falar a mesma coisa do mais novo. Aí eu falo: "Ai gente, eu vou falar de introdução alimentar de novo, eu tô há 6 anos falando de introdução alimentar". E aí eu me pego justamente fazendo isso de: "Ai, não quero repetir o assunto". Mas a rede social, ao mesmo tempo, ela é muito dinâmica, tem gente nova chegando todos os dias no perfil, como tem gente saindo. Então, às vezes eu falo: "Ai, não vou falar de introdução alimentar", eu já falei 2 vezes, eu já tô no terceiro filho, eu já cansei da introdução alimentar. E alguém manda uma mensagem: "Vi que eu tenho um filho que nasceu perto do Francisco", que é o meu mais novo, "ele tá na introdução alimentar, você tem alguma dica disso?". Então elas me mandam, pra mim é muito importante conversar com elas todos os dias, frequentemente no direct, porque é de lá que eu vejo quais fases elas estão passando junto comigo, o que que a gente pode falar ou não, tudo surge delas também, é o meu orgânico e a demanda delas. Como você disse, você tem 3 filhos em idades diferentes e você, pelo que eu entendi, você fala mais ou menos dos problemas dos 3 filhos. Uhum. Se você conseguisse enumerar, assim, qual a dúvida mais frequente do seu primeiro, do seu segundo, do seu te qual a dúvida que as suas, Seguidoras, é. seguidoras, desculpe, qual a dúvida mais frequente das suas seguidoras nessas faixas etárias? Falando de bebê, é sempre o que que eu faço com o bebê. Assim, como estimular esse bebê, o que que eu tenho que fazer para brincar com ele, porque é o que é mais novo, né. Então você pega uma mãe de primeira viagem, ela tá ali falando: "E agora? Eu tenho um bebê de 3 meses, eu tenho que colocar ele de berço, eu tenho que ficar com ele no colo", o que que é o estímulo do desenvolvimento do bebê. E aí, em segundo lugar, é a introdução alimentar, que é uma hora que a gente também é uma enxurrada de informações que você fica perdida do que fazer. Então, até 1 ano, eu acho que essas são as 2 principais dúvidas. Quando o bebê tá virando uma pequena criança, de 2 anos ali, a principal dúvida é como lidar com os comportamentos desafiadores da criança, que é a hora que eles vão começar a se jogar no chão do shopping, que você fala não e ele fala: "Por que não?", né, assim, e se joga. Então lidar com essas birras é a grande o grande desafio.
E aí eu vejo que conforme vai chegando 4, 5, 6 anos, que é a idade do meu mais velho, a gente percebe que as fases desafiadoras, elas só mudam de nome, porque elas continuam ali, né, assim, aí você fala: "Ah, é o terrible two", não, é o teenager, não, é os terríveis 4, não acaba, eles estão sempre em constante desenvolvimento e desafiando os pais. Então, o tema criação, né, como falar não, como impor limites, é o que mais vai aparecer quando eles estão ficando mais velhos. Esses são as grandes dúvidas que a gente tem, é como ser uma boa mãe o tempo todo, na verdade. Olha, você falou isso até me deu saudade, sabe, que eu passei, né, são 2 que eu tenho com diferença de 2 anos entre eles. Que isso que você A falou gente sente realmente é o falta, que a né. gente vive mesmo. É. Mudando aqui um pouco de assu eu estou mudando para um bloco aqui, que é uma coisa que fica nítido que você também troca ideia, né, com a sua comunidade, que é em relação à sua própria saúde, né. Sim. Que aliás até a gente conversou antes, que também é uma preocupação que eu tenho, recente, né, um problema que eu passei, isso também que acendeu em mim essa retomada Uhum. de cuidado com a própria saúde, né. Então eu queria que você falasse em que ponto começou isso, né, porque, você está, na sua rede você está dividindo um processo de própria saúde, emagrecimento. Como é que foi esse início? Quando começou? Qual Eu foi o start disso aí? eu sempre quis ter 3 filhos, né. E aí em algum momento no meio do ano passado, depois do nascimento do meu terceiro, aquela retomada, né, a buscar fôlego pós-puerpério que a mulher tem nesse primeiro ano, eu me vi numa situação em que tinham muitas limitações que eu não gostava. 3 crianças na casa para correr atrás, para sentar no chão, para levantar rápido, para tirar de cima de uma mesa que está escalando, e eu me peguei sem fôlego, sem essa disposição, sem essa mobilidade, e eu vi que eu estava com limitações, físicas da obesidade. Mas eu não conseguia, reconhecer a obesidade como uma doença tão claramente, e porque falam que o primeiro passo é a gente reconhecer, né. A gente ouve isso de Alcoólicos Anônimos, etcétera, e até você ter um problema para reconhecer, você não percebe a importância do reconhecer que você tem um problema. Então a hora que eu reconheci que eu tinha um problema de saúde crônico, com o qual eu havia lutado a minha vida inteira, eu me peguei pela primeira vez sem uma desculpa para adiar, porque eu usava ter mais filhos como uma desculpa de adiar esse reconhecimento. Então era assim: "Ah, eu vou emagrecer. Ah, não, mas eu vou engravidar de novo daqui a pouco, pra que eu vou, fazer isso? Ah, eu quero emagrecer. Não, mas se bem que, ah, eu tô amamentando. Não, depois eu vejo isso. Ah, eu quero emagrecer. Ah, mas eu tô com um bebê pequeno". Eu sempre tinha uma desculpa ligada ao estar com um bebê pequeno ou querer ter mais filhos. E aí depois do nascimento do meu terceiro filho, que eram os 3 que eu sempre planejei, eu falei: "E agora? Qual é a minha desculpa para reconhecer que eu tenho uma doença que eu preciso me direcionar a ela, por mim e pelos meus filhos?". Porque eu tô começando a ter limitações no cuidado e na vida, na qualidade de vida que eu tenho e posso proporcionar para eles, né. E aí, assim, a vida passando, meus avós ficando mais velhos, eu perdi meu avô em novembro, e isso fica assim: "E como que eu vou chegar nos meus 80, nos meus 90? Se eu cair no quintal de casa, eu vou conseguir levantar para pedir ajuda? Eu vou cair?". Eu comecei a pensar muito sobre a minha saúde agora e no futuro. E aí o primeiro passo foi justamente reconhecer que eu tinha uma doença, tenho, né, a obesidade, que é uma doença crônica, e que todas as tentativas ao longo da minha vida que eu fiz de tratá-la sozinha não tinham tido sucesso. E aí eu falei: "Então eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar de uma equipe profissional para me ajudar com esse meu problema". E aí eu fui atrás de nutróloga, endócrino, meu ginecologista, pediatra das crianças, todo mundo envolvido, e nutricionista, personal trainer, todo mundo que poder, terapeuta, minha terapia também, minha psicóloga também é fundamental nesse processo. Eu montei um time de estrelas que iam me ajudar a ultrapassar essa doença, vencê-la de vez, né, pela vez definitiva, por mim e pelos meus filhos. E foi essa virada de chave, foi ter tido os 3 filhos que eu sempre planejei e querer viver melhor com eles e para eles também. Então essa foi a virada. E depois disso o processo é é uma mudança de vida, assim, que eu nunca imaginei que eu fosse viver. E
E você sente que você está inspirando as mães a ter essa mesma conduta, ou o que que você faz nesse sentido? Com certeza. E aí, de novo, entra a nossa responsabilidade com o que compartilha, né. Assim como tudo que eu compartilhava de maternidade, eu tentei compartilhar esse processo de uma maneira muito sensível, porque ele é dolorido, né, assim, ele vai te tirar de zonas de conforto, vai te tirar de um lugar de comodismo com muitas coisas e vai te fazer admitir problemas que talvez você não queira admitir. Então eu tentei fazer isso sendo muito gentil comigo mesma e com quem me acompanha. E eu não achava justo com elas que eu fosse só parecer magra ou que eu fosse sumir, né, não falar o que estava acontecendo. E aí eu decidi compartilhar tudo do meu processo, inclusive todas as informações que eu estava reunindo sobre ele e por que eu estava tomando as decisões que eu estava tomando. E aí isso fez com que essa mesma chavinha, porque como todas mães em momentos pós-parto, em momentos, assim, todo milhares de outras mães na mesma posição que eu estava, e todas nós usando as mesmas desculpas. Então quando você vê a outra falar: "Não, espera aí gente, isso daqui, ó, talvez não seja tão normal assim, a gente pode fazer isso por nós agora". E a mãe tem muito aquilo da culpa, né. A gente fala: "Como que eu vou sair pra me exercitar, sendo que eu tenho um bebê de 1 ano em casa? E aí, ele vai ficar sem mim 1 hora do dia?". Imagina, isso daí é negligência, não posso. E a mãe se coloca nesse lugar de culpa. Então, quando você vê outras mães que você admira, que você trilhou o caminho juntos, fazendo uma movimentação dessa, sem a culpa e com informação, motiva, né, inspira. E eu sempre falo que inspiramos umas às outras, porque é uma rede de apoio mesmo. E aí eu vou lá e falo: "Nossa, gente, hoje o Francisco teve que ficar com a minha mãe em casa 2 horas, né, assim, poxa, tô sendo egoísta de sair pra cuidar de mim um pouco?". E aí chegam 800 mensagens delas falando: "Não, eu também fiz isso, tal". A gente vai se motivando. E aí, também outra parte, assim, inimaginável é que centenas de mulheres, eu fiz uma pesquisa esses dias, tem alguém veio nessa comigo porque eu vim? E foram mais de 800 falando que sim. E eu falei: "Bom, talvez 3, 4, 10, 800 mulheres confirmaram lá que começaram a se exercitar, ou um processo de emagrecimento, ou se alimentar melhor, fizeram algum movimento de autocuidado e cuidar da própria saúde, porque eu comecei". E aí, assim, se eu já estava feliz por mim, a minha felicidade por mim e por todas elas, cresce na mesma frequência, né. Até a minha pergunta agora não está nem aqui, para falar a verdade, é até para aprendizado Uhum. pessoal, porque eu também estou passando por um cuidado semelhante, assim, como eu tive próximo de ver Deus, quase que eu morri, né, eu falei: "Cara, chegou a hora de eu mudar". Uhum, E porque eu sinto agora, na etapa que eu tô, que o mais difícil é manter uhum. agora. Esse manter seu, o que que você está buscando? É dieta, exercício? Como é que é a tua estratégia? Eu passei pela primeira fase, eu dividi em fases, né, a fase um é a grande perda de peso, né, o É isso, emagrecimento esse eu mesmo, tô né. faz 6 aí. É, Eu tô no ele é desafiador no começar, né, assim, dar o pontapé inicial, eu acho mais desafiador desse processo. E aí eu tenho ali 4 bases, assim, que é a dieta, ou a atividade física, no meu caso tem o tratamento medicamentoso e a terapia, porque eu entendi que muita coisa não sem eu tratar a minha cabeça também não iria resolver para a segunda fase. A primeira eu estava tendo mais ajuda. A segunda fase, a fase 2, que é a manutenção, por exemplo, o medicamento vai sair da jogada, né, ou vai diminuir, e a minha cabeça vai falar mais alto. Então, ter esse apoio psicológico também era muito importante, e ele tem feito muita diferença para mim agora nessa fase 2, de inúmeras formas. E o criar o hábito, usar a fase um do emagrecimento como uma janela de oportunidade para você mudar o seu estilo de vida. Então eu saí de um lugar em que eu detestava, Deus me livre, fazer exercício físico, pra: "Gente, será que cabe colocar a musculação no sábado também? Será que no domingo dá pra eu fazer alguma coisa nesse dia?". E buscar mais atividade, sendo que eu era uma pessoa que não queria isso de jeito nenhum, porque eu entendi na medicina do negócio o que é que vai me fazer ter sucesso na fase 2 e na minha vida toda, na manutenção de tudo que eu cheguei até aqui, né. Então eu acho que é a gente ter essa consciência de que o emagrecimento é uma janela de oportunidade.
da virada de chave, da gente criar novos hábitos, da gente aprender uma nova relação com a comida, e aí manter ela na fase 2. Então, acho que é aproveitar ao máximo a fase 1 pra gente chegar na fase 2 com respaldo, né, Sim. segurança. Eu gostaria de mudar um pouco de assunto, eh eh falar um pouquinho de célula-tronco. Você optou por coletar célula-tronco do seu terceiro filho e não coletou dos 2 primeiros. O que que aconteceu? Você não sabia? Você não conhecia a tecnologia? Conheceu depois? Conta essa historinha aí pra gente. Justamente, eu tinha a ideia da coleta de células-tronco como uma coisa de filme de ficção científica, né. Assim, você fala: "Vou coletar células-tronco, é a medicina do futuro, é do futuro", e ficou aquela coisa na minha cabeça de do futuro. Até que grávida do terceiro, justamente a Vivi me falou sobre a criogênesis, eu fui pesquisar e eu falei: "Gente, o futuro chegou". Aquele futuro do congelamento de células, do tratamento dos inovadores, chegou, é agora. Você não sabia nada Eu a não respeito. sabia nada sobre. E aí eu vim aqui, conheci a criogênesis, conheci todo o trabalho, me entregaram um material gigante que eu li inteirinho sobre, conversei com a enfermeira, me explicou tudo, e aí ficou aquela coisa de: "Poxa vida, eu devia ter feito dos outros 2, mas ao mesmo tempo 25% de compatibilidade entre irmãos, né, Isso. a chance de tantos para Aham. 100 de ser compatível entre irmãos do que para a população geral, e aí eu me apeguei nisso também e falei: "É um seguro que eu vou poder dar para os 3, mesmo que eu ainda só faça do terceiro". Então gostaria muito de ter conhecido antes, sei que temos novas ferramentas que eu posso recuperar um pouco dessas chances com os 2 mais velhos, mas que bom que chegou até mim essa informação, foi um dos motivos que me levam a sempre falar sobre quando eu posto nas minhas redes, porque é uma informação que precisa ser compartilhada mesmo. Nós temos várias famílias aqui que estão nos assistindo, né, pessoas assim, e extremamente intelectualizadas, que o seu deu para notar perfeitamente pela forma como você fala, né, simples, direta, mas com um nível de intelectualização, se é que eu posso dizer. E eu e aí eu acho que até para as pessoas que nos assistem nesse momento, a mensagem que você gostaria de dizer, porque você tem convidar para te acompanhar, porque eu acho que seria um ganho enorme, até por essa questão de saúde, porque a forma como você falou me tocou, entendeu? Porque eu estou vivendo exatamente isso, sabe, nesse dia a dia. E melhorei muito em relação à pressão alta, enfim, é um recado que eu dou para vocês, É gente, não muito bom deixa ver para esses depois, exames, né. não deixa para depois, tá? Tem que reconhecer o problema no ato. E obesidade é uma doença crônica, como você falou, tem que encarar de frente, né? Então eu convido você a deixar uma mensagem até para convidar, né, elas. E aí, doutores, falando em células-tronco justamente, e aproveitando o espaço, se vocês me concederem a honra de responder algumas questões, eu gostaria que a nossa principalmente as minhas seguidoras, tivessem justamente as mesmas informações que eu pude ter acesso e que me levaram a escolher fazer a coleta de células-tronco quando possível, em todas as oportunidades futuras que vamos ter. E aí eu queria fazer algumas perguntas para vocês, que eu acho que a gente pode esclarecer muitas dúvidas das minhas seguidoras e de toda a audiência, tudo bem? Vai ser um prazer. Vamos lá. Uma das dúvidas que era a minha dúvida primária justamente, que surgiram depois das minhas redes sociais quando eu compartilhei sobre o assunto, é o clampeamento do cordão umbilical. A gente sabe que hoje tem algumas, orientações do clampeamento tardio ou esperar alguns minutos, e quando a gente fala que a coleta vai ser realizada do sangue do cordão umbilical, fica essa questão de: "Mas eu posso ainda assim optar pelo clampeamento tardio? O que que eu ganho, o que que eu perco nessa escolha?". E se vocês puderem trazer pra gente esse esclarecimento, por favor? Pode falar, pode falar. Então, o primeiro agradecer, né, tá dentro do seu espaço, né, com os seus seguidores, e espero ajudar. Realmente essa primeira dúvida é muito importante, porque o clampeamento tardio é uma modalidade que está em voga. Mais recentemente, o pessoal tem pleiteado muito isso, e que nada mais é que no momento que o bebê nasce, o obstetra esperar alguns segundos, alguns minutos, sem cortar a ligação entre o bebê e a placenta, né. E isso vai de 30 segundos a alguns minutos. Mas só que quando a mãe, a família, pleiteia coletar o sangue de cordão umbilical, eu sempre indico que tem que ter um equilíbrio entre manter esse fluxo, mas também lembrar
que se você optou por coletar, nós temos que ter um volume adequado. Porque o volume adequado de sangue de cordão umbilical permite também coletar um número de células adequado. Porque de nada adianta a gente coletar e não ter um número de células adequado quando você vai precisar lá na frente, no futuro. E lá na frente, o bebê já não tem mais 1 quilo, 2 quilos, ele tem 20, 30, 40 quilos. Uhum. Então eu sempre oriento ter um equilíbrio. E qual é esse equilíbrio? O se a mãe pleiteia isso, fazer o clampamento tardio, que varia entre 30 segundos e 1 minuto, que é o tempo suficiente de passar o material, esse sangue remanescente da placenta para o bebê, separa o bebê da placenta, vai para os cuidados neonatal, e o que sobra é uma quantidade suficiente para poder pleitear, no futuro, um tratamento adequado com um bom número de células. Perfeito. E completando, como eu já tive a experiência, eu lembro justamente de ter feito, conversado com a minha equipe médica, a gente optou por fazer 1 minuto, e a coleta foi na sequência, e nós tivemos muito sucesso na coleta, na quantidade que foi coletada. Então, foi respeitado o meu plano de parto e foi alcançado o objetivo da coleta, né. A outra coisa que surgia dúvida também é de quanto tempo vai durar esse processo da coleta dentro da sala de parto. E aqui eu vou além, que é a via de parto, se é independente dela ser, cesariana ou o parto normal, se a coleta pode ser feita da mesma maneira. Olha, quanto à via de parto, ela é possível, tanto no parto cesárea quanto no parto normal, você pode coletar. O tempo de coleta varia um pouco, mas principalmente ele é dividido entre pré-dectação. Dectação é o descolamento da placenta da parede do útero. Essa é a dectação. Então, assim que o neném nasce, passado esse 1 minuto, vamos supor, você faz a ligadura, você clampeia o cordão e faz a drenagem do sangue enquanto a placenta ainda está aderida ao útero. Aí, retira-se a hora que essa placenta dequita, a hora que você solta a placenta, a enfermeira vai para uma mesa e ali ela termina essa coleta. E, da mesma maneira no parto normal. E aí, de novo, do meu ponto de vista, é imperceptível tudo isso acontecendo, principalmente quando a gente está envolvido ali no trabalho de parto ou no nascimento. Eu não vi nada acontecendo, só quando a enfermeira veio me mostrar ao final que tinha dado tudo certo, o sangue coletado, que eu falei: "Nossa, mas já foi?". Então, assim, a gente não vê acontecendo, não é um ritmo que atrapalhe a sala de parto nem nada, né. Muito pelo contrário, desculpa, Muito pelo só contrário. complementar, a equipe de coleta não toca na criança. O bebê, nós não tocamos a criança, essa E é criança tudo indolor também, que essa é outra exatamente, questão que a gente não fica: dói, vai doer pra alguém? Pra ninguém, né. zero. Perfeito. E aí eu falei muito de a medicina do futuro, né. Quais são as vantagens de fazer a coleta das células-tronco? Olha, mas isso aí, para mim são muitas, tá. Eu trabalho com isso há algumas décadas, né. Nós, né, começamos percebendo que em trabalhos científicos que a gente fazia e acompanhava durante essas 2 últimas décadas, mostrando claramente a ajuda de células-tronco em regenerar tecidos, diferentes tecidos, inclusive tendão, a parte muscular e o próprio transplante em si, que é recuperar o sistema imunológico e sanguíneo. Só que se a gente for notar, a medicina está indo para uma vertente individualizada. Fazer o tratamento para a sua ajuda, geneticamente para você. E a gente está vendo muito isso recentemente em fabricação de vacinas individualizadas, vacinas antitumor, Uhum. né. Situações onde as pessoas estão alterando a sua própria célula-tronco, corrigindo o defeito e reinfundindo em você mesmo. Então tudo isso para mim está claro, cada vez mais claro, que a medicina está indo para o tratamento individualizado autólogo, para a própria pessoa, para o próprio paciente. Uhum. Claro que eu não quero tirar a importância de você encontrar um doador compatível no mundo, jamais, porque tem gente que precisa, mas isso é muito difícil de acontecer. Às vezes, você está com uma doença grave, você ter um produto que está pronto para uso e identificado geneticamente com você, tem um valor de diferença entre, vou ser franco agora, entre vida e morte. Uhum.
Porque uma coisa é você receber até 30 dias, outra coisa é você levar 6 meses esperando alguém compatível. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Por isso que eu vejo, atualmente, o sistema autólogo para o próprio paciente numa forma crescente. E o halogênico, claro, em situações onde realmente você não tem a opção para o próprio paciente. Eu acho que a medicina está indo para uma vertente de individualização para o tratamento do paciente identificado geneticamente. Perfeito. E aí, por favor. Por isso, e só corroborando o que o Nelson falou, e no Brasil, que é um país onde existe uma miscigenação tamanha, a quantidade que existe, a chance de você encontrar uma célula tão compatível para algumas pessoas é muito baixa. Então, chega É. nesse aspecto que o Nelson falou, são 6 meses, com sorte 6 meses, eventualmente você não vai achar, não é. E tem também a questão de que esse material ele vai ser armazenado por muitos e muitos anos, né. Na E o década. que a gente está prevendo que ele pode ser usado hoje, ele pode ser usado para muito mais coisas daqui 10, 20 anos. Então a gente está fazendo um seguro para o hoje e também para que pode vir ser ainda mais valioso ter esses recursos armazenados daqui algumas décadas, né. E não tem uma validade, não é, para essas Não tem. células ficarem armazenadas. A gente tem um protocolo muito, aceito e reconhecido pela sociedade americana, né, a gente tem um controle de qualidade feito por entidades estrangeiras, isso é muito bom, né, porque permite a gente exportar esse material para uso clínico fora do país, e essa técnica permite dizer que são várias décadas de um material viável e pronto para uso. Perfeito. A gente viu que no Japão já liberou algumas terapias até para o tratamento de Parkinson. O que vocês têm visto que vai chegar no Brasil em algum futuro próximo nessas pesquisas internacionais de mais inovador? Olha, eu vou dizer eu vou ser muito humilde nessa hora, mas é importante dizer que a gente também participa de alguns trabalhos de ponta em relação a isso. O mais recente a gente fez uso na ortopedia, no Instituto de Ortopedia da Universidade de São Paulo, aqui o uso de células-tronco mesenquimais, onde a gente usou a célula-tronco removida do próprio paciente, a gente selecionou essa célula. Fizemos em laboratório a filtração para selecionar somente a célula-tronco mesenquimal, que forma tecidos não sanguíneos, e nesse caso nós usamos no próprio paciente, e com resultados positivos. Tem um nível muito semelhante ao protocolo japonês, e parabenizo eles, até estranho, eu sou descendente de japonês, mas eu parabenizo realmente, porque o Japão tem feito avanços importantes, inclusive com um prêmio Nobel, e que, o e que estudou essa questão da pluripotência, da capacidade de formar células-tronco e formar diferentes tecidos. Então eu acho que eles estão um passo à frente, mas nós brasileiros e a criogênese está indo atrás Uhum. dessa tendência, entendeu? E fazendo trabalhos clínicos. Esse último trabalho que eu citei foi em ser humano. Perfeito. E caso não tenha sido realizada a coleta do material na sala de parto, no nascimento do bebê, a família tem outras alternativas para coletar esse material? Sim. Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, sim, e eu acho que foi um avanço muito grande. Isso foi uma luta que eu travei com o Luiz e o Luiz comigo, em relação a essa grande dúvida que tinha na época. Poxa, e os pais que não coletaram sangue e tecido do cordão, o que que a gente pode fazer? Por sorte do destino, se é que eu posso dizer desse jeito, a gente teve contato com grandes professores também na área de odontologia, né. E professores também ligado assim, a fazer novos inventos. E uma das coisas que eles nos ensinaram, esses professores, foi a polpa de dente. E a gente investiu de 20 anos para cá, até junto com sangue de cordão umbilical, com novas fontes que podem ser removidas com segurança após o nascimento. E isso foi a polpa do dente. Seja a polpa do dente primário, que é da criança, como também o dente adulto. Então, a gente fez vários trabalhos, é muito interessante dividir com os seus seguidores, e trabalhos em laboratório mostrando a capacidade que a polpa de dente tem de formar tecido neurológico, células neurológicas, células, de cartilagem, e isso abre um leque de tratamento
para um futuro próximo, aliás, um futuro imediato e próximo muito grande. E a gente tem isso como também comercialmente, já disposto às Olha, pessoas que procuram. então é possível realizar coleta de Possível. células-tronco da polpa do dente de leite de E crianças do nessa adulto, fase e do e adulto. do adulto. E existe diferença nessas células-tronco que são coletadas nesses diferentes vias? Olha, essa pergunta é realmente também a gente também, assim, tentamos solucionar essa dúvida. E a gente viu o que eu posso dizer para vocês é que a célula-tronco da polpa de dente tem uma capacidade de formação neurológica fenomenal. É como se fosse um tipo de antibiótico diferente, entendeu? Como se fosse de quarta geração. Uhum. Quando a gente pega do adulto, foi a nossa proposta também de fazer com que aqueles indivíduos que não tiveram a oportunidade de coletar do dente, porque o dente de leite tem uma curiosidade, porque ele vai cair. Então você tem um material de forma mais fácil. Uhum. Então a gente quis mostrar também a mesma oportunidade ou dispor de mesma oportunidade para aquelas pessoas que já passaram dessa fase. E a gente fez com muito sucesso, porque tanto a diferenciação para a capacidade neurológica está mantida, mas é claro, quando você se torna mais adulto, existe maior chance de infecção do dente, é óbvio, é capaz da pessoa ter mais doença, mais intempéries Uhum. que possam danificar, mas a princípio, se ele tiver boa saúde, a gente tem tido um sucesso muito grande. Como é realizada a coleta da polpa do dente? De leite, no caso. Olha, a polpa do dente de leite, ela é bastante simples, embora bastante criteriosa também. Você com o seu filho, por exemplo, quando você vai perceber que ele aquela a primeira dentição, dente de leite, que ele vai ficar molinho. Então, antes do dente soltar, antes da gengiva soltar do dente, ele está totalmente isolado, ele está molinho, mas está isolado. É a hora de você coletar, então o dentista vai coletar esse dente, vai tirar o dente e vai mandar esse dente aqui pra gente. Tudo isso tem uma técnica para extração dentária e um kit para trazer esse dente para cá, de maneira asséptica, ele não vai contaminar. Chegando aqui, esse dente vai ser tratado, vai ser retirada essa polpa, vai ser expandida o número de células e posteriormente congelado. Então, em outras palavras, eu não posso simplesmente pegar o dentinho do meu filho que cair em casa, colocar ele num potinho e trazer aqui e falar: "Coletem, por favor". Deve E ser realizado em consultório, numa técnica de extração. Qualquer dentista pode realizar? sim, em tese sim, ele precisa evidentemente, se ele nunca fez, entrar em contato conosco, nós vamos orientá-lo, dizer como é feito. Mas voltando só um ponto atrás, esse dente é importante que a gengiva esteja colada no dente ainda. Uhum. Uma vez que abriu, contaminou e você não consegue mais. Perfeito. Então, para quem tem filhos mais ou menos na idade do meu, o meu filho já trocou 2 dentinhos e a gente já fez a panorâmica para entender quais são os dentes que irão cair, identificar essas janelas de oportunidade de coleta com uma dentista que é justamente parceira aqui da Criogênesis. E Isso. aí, como é feito esse transporte do dente para cá? O que acontece com esse dentinho na hora que ele chega aqui? Vai direto para o nitrogênio ser congelado? Como é o procedimento? Então, isso é importante, realmente, esse cuidado que você falou de fazer uma panorâmica, porque na infância é importante que a primeira dentição sempre guie a segunda dentição. É um cuidado a mais. Você falou da colega, né, que já tem o treinamento, vai fazer isso com cuidado. E esse dente, claro que não pode ficar muito tempo no consultório, por exemplo, os dentistas são treinados para isso, de forma antisséptica é coletado, colocado dentro de um recipiente que já tem nutrientes e antibióticos que impedem qualquer contaminação adicional. Então ele é enviado para o nosso laboratório num tempo que não precisa ser em São Paulo, pode ser até em outra cidade do estado de São Paulo, inclusive do país. Uhum. A gente recebe esse material entre 24 e 48 horas, quando é em São Paulo é simples, isso não leva nem hora, 1 hora ou 2 horas. Esse material dentro desse prazo de 24 a 48 horas, ele é colocado dentro de uma estufa, vamos supor, de uma cam de uma como se fosse uma abóboda estéril, ali dentro a gente manipula a parte interna do dente. Ou a gente, de uma forma cortar ou não, mas o fato é que a gente abre e a parte vasculonervosa interna é tirado, dividido
colocado ingredientes para que ele possa entrar num frasquinho com cultura, essas células possam sair durante dias, e a gente vai monitorando em microscopia e vendo a célula é lindo isso aí, sabe, é uma Tô questão de vida. fascinada só de A ouvir. célula tronco começa a sair e a carpetar a garrafinha que a gente vê no microscópio. E aí essa célula, por incrível que possa parecer, se você da forma como você estimula, ela forma cartilagem, osso, tecido muscular, é impressionante. E aí quando atinge um número adequado, a gente congela a -180 graus. Mas não é só jogar no nitrogênio líquido, é tudo rebaixado de forma computadorizada, 1 a 2 graus por minuto, até -120 graus, e depois colocado no nitrogênio vapor a -180. Ou seja, é cuidadoso o método, para não perder o quê? Viabilidade. E é por isso também que precisa ser feito com muita responsabilidade, além de ser um material que é muito valioso, né, assim, por exemplo, o do cordão umbilical, eu não tenho uma segunda chance de fazer a coleta e nem o seu armazenamento. Então, É isso mesmo. ter uma clínica, né, uma instituição tão respeitada e responsável, de confiança como é a Criogênesis, é também fundamental nesse processo. E aí assim, já perdi todas as minhas oportunidades do meu cordão umbilical e do meu dente de leite. Enquanto adulto, tem alguma outra possibilidade de coleta? Vocês mencionaram o dente, seria o dente do siso, por exemplo? É possível dentro do siso, como eu falei, né, que é uma dentição que muitas vezes você remove até por cuidados, ortodônticos, né. Eu acho que quando você tem essa oportunidade, para mim fica claro, no meu conhecimento atual da medicina regenerativa, não perder a oportunidade de coletar a célula-tronco mesenquimal. Ou mesmo até, eu vislumbro com certeza a possibilidade até de uma indicação médica para um tratamento, seja até por extração ou mesmo, talvez, similar ao tratamento endodôntico, Uhum. para captação do material vasculo-nervoso e encaminhar para nós, para a gente poder digerir esse material e fazer soltar nessa garrafa que eu havia comentado. Eu acho que sim, é uma das oportunidades, para mim, cruciais, que isso até 18, 25 anos você consegue esse material numa idade boa também, onde você não tem uma saúde adequada, né, porque não há dúvida, se você pegar um siso, vamos supor, com 70, 80 anos, não vou dizer que não tenha o material, mas com certeza já vai estar com muita intempérie ambiental e de saúde que possa prejudicar o crescimento. É, porque até os tratamentos que podem ser realizados, quando a gente tem essa célula do cordão umbilical, ela é pura, né, Não é ela não teve não justamente teve essa interferência. não teve nenhuma intempérie E aí quando ambiental. você desenvolve uma doença que ela pode ser tratada com uma célula pura, que vai ser regenerativa em outras instâncias do que uma célula que já viveu ali por muito mais tempo, né, é mais em palavras leicas, é mais ou menos isso. Não é mais ou menos, é exatamente isso, porque você defende de toda intempérie. A gente vive, né, o dia a dia nosso, até alimentação existe Sim, de química, toda essa contaminação que a toda uma gente recebe ao longo contaminação da vida. de hoje nós respiramos aqui, aparentemente o ar está limpo, sim, não há dúvida, mas quando a gente vê o nosso pulmão, a gente vê que a coisa não é tão limpa Uhum. assim, isso tudo é uma intempérie, isso afeta todo o nosso corpo. Perfeito. Doutores, muito obrigada pelos esclarecimentos. Acho que deixou bem claro o quanto é um porto seguro mesmo a gente poder realizar essas coletas e trazer essa segurança para hoje e para o futuro das nossas famílias, né. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos os seus Certo. seguidores, eu só obrigado por tudo. Vitória, infelizmente nós ficamos preso ao relógio, né, como você tem experiência nisso, sabe. E então nós gostaríamos de te agradecer a participação, muito obrigado mesmo, de fato. E eu gostaria de deixar livre para você dar o seu recado, diga o que você quiser, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui, poder levar essa informação de uma maneira tão didática, esclarecedora e que eu acho que pode ser até reveladora para algumas famílias terem a oportunidade de ter acesso a esse tipo de informação que salva vidas, né? Não, se não hoje, no futuro, com certeza. Então, muito obrigada pelo espaço. Me coloco sempre também à disposição para voltar e conversar de muitos assuntos, muitos temas. Convidar quem está assistindo a acompanhar o trabalho da Criogênesis, que eu sou grande fã também, e só agradecer. Muito obrigada por me receberem. Obrigado, Vitória. Obrigado vocês também que estão conosco até agora. Não deixe de seguir a gente, encaminhar esse filme para os amigos, tá bom? O pessoal aqui atrás está sempre me lembrando disso, tá?
E agradecer, né, a entrevistada por dividir toda a história de maternidade dela, da vida, da saúde dela, que ela buscou mudar, e que foi um aprendizado para mim, que eu também mudei nesses últimos 2 meses, né, devido a um problema de saúde. Foi muito bom ouvir as coisas, acho que é importante vocês encararem a doença de frente, tá. Acho que é um um tema que ela deixou muito claro aqui. E e e eu acho que o importante também é mostrar como que ela leva a sério todos esses assuntos, né, estudiosa demais, e aborda de forma bastante ética, tá. Nós teremos outros filmes, toda sexta-feira nós gravamos, convidamos vocês, tá. Se quiserem mandar alguma sugestão também de entrevista, mande pra gente, tá, nós estamos abertos. Um abraço a todos. Obrigado, tá, gente. Tchau, obrigado. Obrigada.